Fãs! Bem-vindo a mais um episódio de A Fã Video Company. O episódio de hoje é incrível, com uma história de coragem e também visão do futuro, né, Daisy? É verdade, gente. Olha, finalmente, hein, Bruno? Você tá aqui hoje comigo, Voltei. hein? Me abandonou no episódio passado. Mas que bom, gente. Olha, hoje a gente tem uma presença incrível. O nosso convidado, ele veio sozinho pro Brasil, sem falar uma palavra em português. Abriu uma multinacional aqui no Brasil, conta com mais de 12 mil colaboradores. 12 mil consultores, amiga. Consultores, meu Deus. Eu já piro com a nossa. É de tirar o chapéu. Hoje a gente tá com o nosso convidado ilustre, Geoffrey! Muito bem-vindo, Geoffrey! Obrigada por ter da Amaris aceitado. aqui no Brasil. Gente, é um convidado de honra pra nós. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Obrigado Geoffrey. pelo convite. A gente tá muito feliz, hein, gente? Olha, a gente vai entender tudo, de onde veio o Geoffrey, como que foi o desafio, o que ele gosta aqui no Brasil, enfim, muita coisa a gente vai descobrir hoje, né, Bruna? Vamos lá. Vamos começar desde o comecinho? Então eu quero saber de onde você veio, como que foi sua infância. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Ok. Eu venho numa cidade que chama Châlons-Champagne. É uma cidade de 35 mil pessoas na região de Champagne. Então, Champagne é basicamente a região onde tem mais bebidas de champanhe. E não tem nada mais que isso. Que delícia! É baseada, ela é mais conhecida por isso mesmo. Sim. E aquela história de champanhe, a bebida, ela não chama champanhe, na verdade, né? O local é a bebida que vem de lá. Exatamente. Oh, então, se chama champanhe, a bebida que vem de lá, dessa região. Que legal. Então, a bebida é espumante, que a gente fala. Não. Eu não gosto dessa palavra, porque não pode. Não tem nada a ver com o champanhe, mas tudo bem. Entendi. Mas mesmo sistema de produção. Entendi. Legal. E o Geoffrey gosta de champanhe? Sim, lógico. A gente bebe champanhe quase cada semana. Então, isso foi minha infância dentro dessa cidade. E uma cidade pequena, então, cidade tranquila, com amigos, família. Nada demais, família tudo normal. Maravilhoso. Tudo maravilhoso. A sua família continua lá? Você ainda vai pra lá? Continua, e minha irmã está na Espanha hoje. Ah, que legal. Que legal. Então, hoje, o resto da família está todo mundo em Champagne. Eu no Brasil e minha irmã na Espanha, em Madrid. Olha legal. Que legal. E o Geoffrey pequeno, assim, já tinha sinais de empreendedor? Já se imaginava? Como que era? Não, porque eu era uma pessoa muito tímida. Nossa. Então, uma criança muito tímida. E a única coisa que talvez me fez pensar hoje, um dia vou ser um empreendedor ou, enfim, diretor, qualquer coisa, era no basquete. Eu sempre joguei basquete e aí é mais um esporte que desenvolvi essa capacidade, eu acho. Então, desde pequeno, eu joguei basquete, minha vida toda, na verdade, até hoje. Olha, que legal. Mas é muito mais nessa frente. O resto, muito tímido e solto. E qual que é o time de basquete que você torce? Os Lakers. Gostei, boa, Lakers. boa. Colocar a figurinha aqui. Sim. Legal. Então, você se imaginava um dia liderando, assim, uma companhia global, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da Amaris. Sim. Você se imaginava um dia, já que você era uma criança tímida? Não, nunca pensei, porque não tinha ninguém ao meu redor que tinha esse tipo de perfil. Entendi. Então, minha família é uma família super humilde, então, funcionários públicos, ninguém empreendedor. Então, não tinha essa noção desde os meus 20 e poucos anos, quando eu saí da minha cidade para estudar numa escola de administração. Então, não tinha essa visão do que eu poderia fazer na minha vida. Foi descobrindo ao longo do tempo. E você saiu da cidade para estudar administração por vontade própria, por necessidade, por... Como que foi essa ânsia de sair? É que eu sempre fui bom na escola, então, basicamente... Aluno nota 10. Exatamente. Exemplo. Aí, o que aconteceu é que eu não sabia o que fazer na universidade, fui seguindo alguns amigos, algumas pessoas que eu conhecia. Eu saí da minha cidade porque não tinha universidade na minha cidade. Tive que ir para o sul da França para estudar. Chegando lá, eu comecei a entender um pouco mais o mundo corporativo, o mundo dos estudos, até o momento que eu sabia que eu queria sair da França. Então, foi descobrindo pouco a pouco. Você teve bons professores, no caso, Bons professores, bons E dá pra amigos. ver que, assim, por mais que você fale, eu fui uma criança tímida, porém é uma criança que já se desafiava, porque você olhou, aqui não tem universidade, pra onde eu posso ir pra me desenvolver? Maravilhoso, nossa. Foi os amigos. Os seus amigos. Nossa, muito legal. Legal, Geoffrey. E continuando aqui, antes de você liderar grandes equipes, você teve alguma inspiração, algum líder que falou, Geoffrey, vai, faz isso, vamos fazer aquilo, alguém que te inspirou? Será que o basquete te inspirou um pouquinho? O basquete, com certeza, mas acho que o meu irmão. Teu Meu irmão. Exato. Qual é o nome dele?
Xavier. Xavier? Oi, Xavier. Xavier em português, tá vendo? Xavier, Xavier, ele vai assistir, né? Xavier. Um abraço, Não vai entender Xavier. nada. A gente põe legenda, a gente vai pôr legenda. Não, mas acho que ele, porque eu consegui, ele tem 10 anos a mais que eu, então eu consegui me inspirar um pouco da vida dele. Ele foi bombeiro em Paris, aí eu conseguia ver um pouco o que ele fazia, ele me dava muitos conselhos sobre o que fazer, o que não fazer. Eu me inspirei muito dele, no fim das contas. Que legal. Nossa, muito legal. Acho que foi entre o basquete e ele foi duas coisas boas. E legal, porque a gente escuta de outros convidados, né? Ah, quem me inspirou foi fulano, foi um amigo, um artista. E quando é um irmão, é muito legal isso, né? A questão dentro de casa ter alguém que te inspira desse jeito. Então vamos lá. Aí vem uma das partes mais incríveis da história, que é a sua chegada ao Brasil, que eu tô mega curiosa. Como que foi você desembarcar aqui no Brasil sem falar português? É verdade que você não falava Nada. nada? Não era previsto eu chegar no Brasil. Não era previsto? Me conta essa história, então. Então, qualquer história. Eu fiz um processo seletivo para a Maris para ir para a Espanha, que eu falava espanhol. Perfeito. E durante o processo eu fui para Toulouse, que é uma cidade na França, fazer uma primeira entrevista, deu certo. A segunda entrevista fui para Madrid para fazer essa entrevista. E durante o processo, o diretor de Madrid, na época, ele me falou que a Maris tinha a ambição de abrir uma filial na América Latina. E eu fiz uma piada, falei, eu topo, se você quer me mandar, eu topo. Menino. E aí ele me Era falou, uma piada, era né? uma piada. Eu não queria, mas era uma piada. E durante o processo, então, ele me explicou que a Maris tinha a ambição de desenvolver países na América Latina e para outros continentes também, que na época não tinha nada aqui. Sim. E 2 semanas ele me ligou, ele me falou, Geoffrey, acho que deu match, a gente gostou do seu perfil. Só que é um pouco louco porque você não fala português, você não conhece nada da América Latina. A gente não te conhece. Mas a gente gostou. Então, se você topa, você vai. Eu não vou ter o tempo para te acompanhar. Você faz o que você quer, basicamente. Mas a única coisa que a gente quer é resultado daqui a algum tempo. Mas espera, ele não te conhecia? Não. Ele sabia que você não... O que você acha que ele viu em você? Um pouco de loucura, talvez, não sei. Um pouco. Mas, não sei, acho que ele gostou do meu perfil, ou do fato que, justamente, eu falei para ele que eu topava. É perfil brasileiro, eu topo, já é brincadeira, né? Exato. Tá? Vai combinar. E aí foi assim, eu lembro que eu entrei eu fiquei 2 meses na empresa antes de chegar aqui no Brasil. Entrei em junho, cheguei aqui em agosto. E ele tinha esquecido que eu estava no Brasil. Então, um dia eu liguei para ele e falei, cheguei. Ele me falou, você chegou aonde? Tô no Brasil, cheguei faz 2 dias. Tá. E aí foi assim que eu comecei aqui, que eu cheguei no Brasil. Caraca, que então incrível. foi sem querer. Nossa, que incrível! Meu Deus! E quem foram as pessoas brasileiras que mais te ajudaram a criar raiz aqui no nosso país? Eu acho que teve talvez várias etapas. Perfeito. A primeira etapa foi quando eu cheguei, não conhecia ninguém, então eu fiz muitos amigos franceses. Naturalmente, vai conversar com No a trabalho? comunidade. Não, porque não tinha ninguém no trabalho comigo. É que você Ele começou que do zero, começou literalmente. do zero. Você que Exato. foi... Então é muito Nossa. mais no consulado francês, nos eventos que Ah, tem. tá. Tem Legal. uma comunidade francesa muito grande aqui. Sim. Então, no primeiro momento foi isso. E depois de um tempo, comecei a namorar uma brasileira. E aí, já, no final das contas, comecei a ter 2 tipos de grupos. O grupo de amigos franceses, que continua até hoje. E depois grupos de amigos brasileiros. E família. Sim. Enfim, Churrasco. Churrasco foi rápido. Churrasco foi muito rápido para pegar. Caipirinha, depois a gente conversa sobre isso. Isso. Mas então, qual que foi o seu maior choque cultural negativo aqui no Brasil? Que você chegou e, putz, não sei se vai dar certo. Positivo e negativo ao mesmo tempo. Eu acho que quando eu cheguei, todo mundo estava me convidando para fazer justamente churrasco. Vamos fazer churrasco, vamos tomar uma cerveja. Clássico. É que gringo é atração aqui, né? Sim, só que quando você convida alguém para fazer algo na Europa, realmente vai acontecer. Então aqui eu pensei, nossa, eu tenho um monte de amigos depois de 2 semanas, só que ninguém me convidava de verdade, porque se esperar o convite, ninguém te chama se você não puxa. Um dia vamos. Aham. Então foi muito mais isso, o tempo de entender que as pessoas farão uma coisa que de repente não vai acontecer. Nossa. Vida pessoal, mas também no trabalho a mesma coisa. O cliente fala, vamos fazer, nunca faz. A questão Sim. da palavra, né?
Acontece muito no comercial, eu vou fechar com você, de repente a pessoa some. Exato. Vou contratar, desaparece. Eu Exatamente. acho isso muito ruim mesmo. Então, mas hoje, por exemplo, eu faço isso. Significa que quando eu encontro pessoas, eu falo, vamos marcar um churrasco. Eu sei que nunca vai acontecer. É por educação. É por educação. Só que no início você pensa, nossa, olha que vai ser muito loucura. legal. Mas não. Nunca Mas imaginaria eu que isso entendo. seria um choque cultural. É porque você chega num país que você quer conhecer pessoas. Poxa, todo mundo, né, com aquele calor brasileiro, vamos fazer churrasco. Semana que vem, some. E some. Exato. E lá fora isso não acontece de jeito nenhum. A galera já marca a data. Ai, então vamos embora. Eu acho Porque, que a olha, gente eu tem queria que todo trocar. final de semana um evento pra ir, não tem. Pra champanhe. Bora pra lá. Em 2016, você assumiu o desafio, né? Que foi de estruturar a Mares no Brasil. E o que foi mais difícil, abrir o mercado ou formar equipes aqui? Eu vou te falar o porquê. Eu acho essa pergunta muito boa. Porque, assim, a gente que empreende, eu acho que você que está assistindo o podcast agora sabe que mão de obra aqui no Brasil, não sei se fora também está acontecendo isso, tá muito difícil. As pessoas não têm comprometimento e você, poxa, tem que montar uma estrutura de uma empresa e conseguir mão de obra qualificada, parceiros, enfim. Como que foi isso? Os dois são difíceis, mas eu acho que o mais difícil era muito mais de abrir a empresa e de começar o negócio. Depois, a recrutar pessoas, eu acho que se você passa tempo e investe tempo para fazer isso, dá certo no médio prazo. Perfeito. Mas o mais difícil para mim foi de começar a operação, abrir o CNPJ, entender como funciona benefícios da empresa, a parte fiscal, entender os clientes, Sem falar português. Sem falar português. Então, isso era o mais difícil, eu acho, que tomou mais ou menos um ano, esse processo. Depois, contratar pessoas ou montar times, eu acho que contratar pessoas no Brasil não é tão complexo, porque tem uma lei trabalhista um pouco mais permissiva, então a pessoa tem aviso prévio mais curto que na Europa, por exemplo. Então, as pessoas são um pouco mais capitalista, através da maneira de pular de empresa para empresas. Eu acho que o mais difícil depois é a formação dessas pessoas, o desenvolvimento dessas pessoas que às vezes não têm uma visão a longo prazo, aproveita a empresa 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai embora, É verdade. porque encontrou Algo uma oferta melhor, no mercado. oferta melhor. Então, acho que foi mais difícil a primeira parte, realmente, de começar a ter clientes. A partir do momento que tem cliente, já fica mais simples. Que legal. E aí, a partir desse momento que você conseguiu deixar mais simples, o que te deu gás para continuar nessa jornada? Agora tá muito legal, amei o Brasil, meu time tá completo, vamos. Eu acho que aqui o que é bom é que as pessoas são super legais. Então, isso que para mim me fica no Brasil. As pessoas são super abertas, conseguem falar com qualquer cliente, com qualquer pessoa na rua, isso faz uma diferença muito grande no dia a dia. Mas o que me motivou são as festas de final de ano. Por que eu digo isso? Porque é o momento do ano que você junta todo o time, que às vezes você não vê no dia a dia. A confraternização, exato. E você vê a evolução. Então, primeira festa do final do ano, a gente tinha, não sei, 5 pessoas. Depois você vai para 20, então você já está feliz. Só que hoje, quando coloca todo mundo, não cabe na foto. Olha que legal. Então, é muito mais essa evolução que você vê as pessoas, por exemplo, que me conheceram quando eu cheguei, até hoje. Então, a gente fala, não, lembra quando não tinha ninguém, quando a gente não tinha, não sei, máquina de café no escritório, esse tipo de pequenas coisas. Tem gente que estava desde o começo com você? Tem pessoas que estão com a gente, comigo, faz 6, 7 anos. E eu estou aqui faz 9, então tem pessoas que conheceram desde o início. E quando você olha, assim, por exemplo, você trouxe um processo, Daisy, eram 15, depois tanto. Quando você olha essas fotos, você olha, nossa, eu fiz tudo eu fiz tudo isso. Que sentimento te dá, assim? É um orgulho, mas é um orgulho, acho, uma vez por ano. Tá. Justamente nesse momento. É o time, né? Exato. Porque justamente aconteceu uma vez por ano, mas depois o resto é muito mais... Dá para fazer mais. Entendi. Então, o sentimento é legal. Fizemos uma coisa super legal. Eu não fiz sozinho. Tem muitas pessoas que ajudaram, com certeza. Mas muito mais, dá para fazer muito mais e continuar. E daqui 4, 5, 10 anos, ver como vai estar na empresa, vai ser ainda outro nível. Todo ano você se desafia um pouco mais, então. Todo ano
a ambição que temos é de ter um crescimento de 40% ao ano. Ah, que legal. Então, significa que tem que Não multiplicar, concluímos, tem mais 40%. Exatamente. Então, Eu ia também- fazer uma pergunta sobre a Amaris, mas primeiro vamos falar um pouquinho do que é a Amaris aqui no Brasil para o pessoal que está assistindo. O que você faz exatamente lá dentro da Amaris e o que a Amaris faz para o pessoal aqui no Brasil? Então, vou explicar a Maris, depois eu explico o que eu faço, porque os Tá bom. dois estão relacionados também. Combinado. Então, a Maris é uma empresa de consultoria que vem da Suíça, então a matriz fica em Genebra. Hoje são 12 mil pessoas no mundo, 60 países, e o ano passado a gente faturou 1 bilhão de euros globalmente. Então, Legal. Nossa, que legal. hoje é a primeira empresa de consultoria independente do mundo, capital fechado. Então, todos os sócios hoje estão na empresa, não tem fundo de investimento, não tem bolsa, não tem Perfeito. nada de fora. O que a gente faz? A gente presta serviços de consultoria para nossos clientes. Então, e todo o serviço, a gente tem produto a vender pronto para o cliente e prestação intelectual, principalmente hoje voltado à transformação digital. Sim. Então, para ser um pouco mais, talvez, concreto, se amanhã o Banco Itaú, o Banco Santander querem criar um novo aplicativo com uma inteligência artificial dentro do aplicativo, eles vão usar consultorias para fazer esse tipo de Perfeito. aplicativos. Para não errar, né? Exatamente. Então, eles vão contratar empresas como a Maris e vamos fazer esse tipo de projetos para eles. Só que isso vai englobar a parte de desenvolvimento de software, a parte de dados, a parte de sistema de SAP, como o SAP, por exemplo, a parte de segurança da informação, a parte de gestão de projeto, a parte estratégica, engloba um monte de coisas e são o que a gente chama de consultores, que prestam esse serviço para nossos clientes. Que legal. Sensacional, né? E você é o diretor da Amaris aqui no Brasil. Exato. Então, meu papel hoje como diretor, a minha missão ela é simples. É a empresa crescer no Brasil, então crescer em termos de faturamento, número de pessoas, e de dar lucro para o grupo, então porque nenhuma empresa hoje está aqui para, no fim das contas, perder dinheiro, então é de dar lucro, e dentro disso seguir a estratégia do grupo, aplicar a estratégia do grupo global aqui no Brasil e adaptar também, se precisa, a estratégia aqui no Brasil. Mas aí vai englobar a parte comercial, a parte de RH, a parte de recrutamento, a parte jurídica, a parte financeira, a parte fiscal, Legal. N temas diferentes. Aí vai entrar a pergunta que eu ia fazer pra galera, mas sem esse contexto a galera não ia entender. Como que você conseguiu construir essa confiança do zero? Porque você foi de 0 a 12 mil consultores. Eu posso acrescentar junto? Uma pergunta? O que eu queria perguntar também, você tem essa formação para tudo isso que você está fazendo? Sua especialidade é essa? Tudo que você faz? É que a gente não entrou nessa parte. Você falou que foi estudar. É que eu gosto de pegar a história toda, Tá bom, né? vamos voltar. Então, eu fiz o seguinte. A minha primeira formação era de comércio internacional. Certo. Então, aprendi a parte mais de conexão entre os países, como fazer negócio entre vários países. Depois eu fiz uma business school, então uma escola de negócio, como se fosse a GV aqui, então iniciação, que me deu uma visão mais geral do negócio, então entender de vendas, entender de marketing, entender de finanças e assim vai. E no final das contas, hoje eu aplico um pouco de cada um, mas eu não sou uma pessoa especialista em apenas uma coisa de finanças, uma coisa de negócio, um assunto de recrutamento. Eu vou entender um pouco de tudo e pouco a pouco eu fui me aprofundar em cada tema. No início eu gostava muito de vendas, porque para começar a empresa precisava vender. É verdade. Sem venda hoje nenhuma empresa existe também. Não, é verdade. Então a gente precisa vender todo dia uma venda diferente. E pouco a pouco eu precisei ter equipes ao redor, um time financeiro que entende a parte fiscal aqui no Brasil, um time de recrutamento que sabe como recrutar, um time de RH, que hoje RH é um grande tema, e conversando também bastante com as pessoas, para entender a opinião de outras empresas, como funciona em outros segmentos, então foi assim que eu... E aí suas formações foi te ajudando a entender, esse aqui tá performando legal, aqui já não tá acertando tanto, legal. Exato. E aí, na sua pergunta que você fez... Mas eu acho que já respondeu, né? Já englobou na resposta dele. Muito Na legal. confiança, Foi né? na confiança, Perfeito. E qual foi a primeira porta que você bateu para apresentar a empresa? Qual foi o primeiro... Me aceita Pode aí. falar? Eu não vou lembrar, para ser bem honesto. Eu lembro do primeiro cliente. O primeiro cliente hoje não existe mais, ele chamava VUM. Eu não sei se você lembra, em 2017 tinha os helicópteros sob demanda do Uber.
Sim, Sim! sim. Então, isso era um dos nossos clientes. E encontrei esse cliente no Facebook. Olha, Então, você foi atrás. não, que tinha um grupo justamente de franceses lá no Facebook na época, e alguém colocou que precisava de um apoio com o serviço um pouco parecido do que a gente fazia. Um pouco, mas ao mesmo tempo bem diferente do que a gente queria fazer. E eu fui almoçar com esse francês, Olivier se chama, e deu assim, o nosso primeiro cliente, então a gente ajudava ele a desenvolver a empresa aqui no Brasil, porque era uma empresa, no caso francesa, que era para trás, e foi dessa maneira que foi o primeiro cliente. Nossa, que legal. Mas não tinha nada a ver com o que a gente faz hoje, no final. Verdade. Nossa, mas trouxe experiência, né? Trouxe. Exato. Legal. Para começar a ter os primeiros clientes, a primeira experiência. Perfeito. Como que você conseguiu... Aliás, todos os anos eu acho que você tem que passar por essa adaptação. Então, adaptação local. A força global da Amaris no Brasil. Tem muito brasileiro... Aliás, só tem brasileiro? Ou tem mais alguém de fora lá dentro? Aqui no Brasil? Não, no Brasil tem 5 franceses. Hoje. Eu não queria mais franceses. Criança único, né? Mas não, temos 5 franceses, brasileiros temos no mundo inteiro. Inclusive tem um brasileiro que se chama Caê, que hoje é nosso vice-presidente na Europa. Então ele vem do interior do Paraná, emigrou para a França e hoje ele está no comitê executivo da empresa. Então ele tem vários brasileiros no mundo para a gente. Nossa, muito legal. E tem essa estratégia global que temos, mas que está definido da mesma maneira globalmente. Então não tem um centro de decisão que fica na Suíça e que vai chegar para o Brasil e falar, vocês vão fazer dessa maneira. Entendi. Então é uma decisão que todo mundo toma, a nível do comitê executivo, que está espalhado no mundo inteiro. E depois temos que adaptar essa estratégia aqui ao Brasil, porque o Brasil vai ser muito diferente do resto do mundo. Exatamente. Então, Essa era a minha... o que é muito bom aqui, que hoje, como a gente já traz resultados para o grupo, a gente tem mais liberdade para fazer o que a gente quer. Então, coisas... vou dar um exemplo, talvez muito besta, mas muito básico, mas que para mim foi uma coisa interessante, é que hoje nosso escritório ele é pet friendly, então dá para levar cachorros, etc. É verdade, a Vitória falou, desde hoje eu tô com meu cachorro aqui, mentira, que legal. E somos o único escritório do mundo a ter isso. Por quê? Porque na Europa é uma outra cultura, na Ásia ainda totalmente diferente, mas aqui no Brasil a gente viu que fazia sentido para o pessoal. Sim. Nossa, então a gente adaptou, e ninguém muito vai legal. reclamar, alguém, não sei, da Suíça ou da Espanha que vai chegar e vai falar, não faz isso no Brasil. Por quê? Porque a gente temos resultados, funciona, então a gente tem essa liberdade. O time não deixa de produzir porque o pet está lá, muito pelo Exatamente. contrário, né? Tem que adaptar um pouco A cultura questão. é um choque, né? Na verdade. Que loucura. E Jennifer, qual foi o momento que você olhou assim, a gente falou das fotos, tudo, que você olhou assim, nossa, tá consolidado, tá dando certo, ou você teve aquela ligação do boss, parabéns, eu sabia que você ia conseguir. não Ainda temos não. essa cultura. Não. Que pena, olha, eu só ia ser, porque A olha, gente eu seria sabe essa como pessoa, é. parabéns. Não. A gente não tem essa cultura de parabenizar. Inclusive, é uma coisa que eu já reclamei internamente, porque a gente trabalha muito, entrega muito resultados, mas ninguém liga às vezes e fala, oi, parabéns, você fez uma coisa legal. Eu já reclamei, hoje está bem melhor. Um brasileiro Mas nato. você dá parabéns pro seu time. Não, porque justamente eu replico a cultura. A cultura. Então, eu tento, mas Mas a gente pode falar parabéns, viu? Porque olha só que a gente tá ouvindo parabéns de mesmo. história, nossa. Mas então tem essa cultura na empresa de sempre querer mais e a gente tenta mudar às vezes um pouco isso. Mas eu acho que muito mais hoje, quando eu vejo o tamanho do Brasil em relação a outros mercados, tem mercados que são muito mais antigos para a Amaris, por exemplo, a Suíça, o Portugal, a Bélgica, e hoje o Brasil já é maior que esses países que são mais históricos. Sim. Então, para mim, isso é uma corrida, uma competição interna que temos, mas ver que a gente conseguiu passar esses países históricos é bem legal. Nossa, que sensacional. legal. Dá um gostinho de vitória. Dá, né? lógico que dá, tenho certeza. E um dia o Brasil vai ser o maior país. Uhul! Isso é o objetivo. Ano E ele que vai vem- voltar aqui pra contar. Vai ser E ano que vem tem Copa. A França vai ganhar. Não é tão brasileiro assim. Tem limite. Então. A gente vai chamar o Geoffrey pra ir num churrasco que vai acontecer e a gente vai convencer ele. De... E um jogo do Brasil, hein? E um do Corinthians. Você torce aqui no Brasil pra algum Eu sou time? santista.
É um bom Santista, time. é bom time, é. Eu não compro briga com ninguém. É verdade. Todo Neutro, mundo gosta. gostei. Mas não é por causa do Neymar. Não, a minha namorada é santista. Então ótimo. Não teve opção. Qual o Bom nome gosto. dela? Isabela. Beijo, Isa! Muito bom gosto. Então vamos continuar falando um pouquinho aí. Agora a gente vai falar de liderança e gestão de pessoas. Que hoje você lidera 350 profissionais, esse número tá correto. Então é um número muito grande, né? Impressionante liderar 350 pessoas. Mas a gente sabe que tem um desafio aí por trás. E o que mudou na sua visão de liderança quando você entrou e o que você é agora? O que mudou? E eu acho que eu sou menos, talvez, permissivo ou mais exigente com as pessoas. Porque no início, quando tínhamos poucas pessoas, eu era o cara muito legal de, ok, vou te deixar ficar em casa, não tem problema, se errou, vamos continuar de novo. Então, tem que deixar esse espaço. Mas hoje eu acho que eu não deixo mais ou talvez um pouco menos, as pessoas ser mais livres de... Porque a liberdade é muito boa, mas tem até um ponto que às vezes não dá. Tem que ter a rédea, né, que a gente fala. Exato. Então, a gente precisa... Eu precisei muito me policiar para tentar ser mais duro. Eu não sou o cara que briga, eu não sou o cara que demite ninguém, eu não sou esse tipo de pessoas, mas eu precisei, em alguns momentos, ser mais duro com o time, para o time entender também que tem limite a respeitar. Eu acho que foi muito mais isso, para mim, a diferença com o tamanho da empresa, com a experiência, com os problemas um pouco diferentes também. Veio na minha mente agora a época de pandemia, né? Como que vocês passaram por isso? Eu encaixei aqui. Boa. Mas vocês fizeram home office, deu um trabalhinho ali a mais, porque você tem que... Hoje em Afetou dia o não é home. faturamento? Hoje é tudo presencial. Hoje é tudo híbrido. Híbrido. Tá. A empresa ela já foi nascida para ser totalmente remota. Então, quando aconteceu a pandemia, foi muito simples. A gente pegou os computadores, fomos para casa e já foi. E para o mundo de tecnologia e de transformação digital, foi muito bom. Então, Perfeito. de 2020 para 2023, mais ou menos, foi um crescimento em termos de faturamento muito bom e não teve tantos impactos. Então, isso foi uma coisa super boa. Mas hoje é híbrido, porque as empresas voltaram, os clientes voltaram também a ser presencial e a gente se adapta. Exato. Para nós também foi bom, né? A gente, Foi. como agência de marketing, tiveram que fechar as portas e a galera foi pro online, então ajudou bastante, né? A E gente com fez- muito desemprego também, gerou muitos empreendedores, né? E nunca mais voltaram pro cenário de CLT, É, né? Ficaram verdade. mesmo empreendendo. E assim, a gente sabe que recrutar pessoas é muito difícil, né? E mantê-las também. Você fala, eu não sou de demitir, eu gosto, enfim. Você gosta de trabalhar os seus talentos, as pessoas que você contrata antes, assim, eu acho que para você demitir é quando não dá mesmo, né? Pelo que você falou. E então você gosta de trabalhar essa pessoa. Então, você gosta de pegar pessoas já com experiência ou você gosta de desenvolvê-la, como aconteceu com você? Que eu acho que a pessoa que te escolheu, te desenvolveu, viu o potencial. Como você trabalha seus talentos assim? Olha, a gente tem um planejamento e um plano de carreira para cada um. Então, acho que isso está super bem definido dentro da empresa, mas também, ao mesmo tempo, é personalizado dependendo de cada pessoa, porque cada pessoa tem uma competência diferente, uma visão diferente, uma ambição diferente. Então, a gente tem muito isso bem definido. O que é importante para a gente é muito mais de dar uma liberdade para as pessoas. Então, a palavra que a gente usa é de ser um coach. Não é de ser um chefe ou N mais um. Então, é de ser um coach e a pessoa vai se desenvolver, dependendo da função de cada um, com uma base que vai sempre ser a mesma, que é explicar a teoria do que a pessoa vai fazer, que é demonstrar na frente da pessoa. Então, por exemplo, como eu vou ensinar alguém a, não sei, fazer uma entrevista se eu não consigo provar para essa pessoa que eu sei fazer uma entrevista e que eu faço corretamente. Então, a pessoa vai olhar como eu vou fazer, por exemplo. Depois ela vai fazer simulação de entrevista, ela vai mostrar uma entrevista falsa, mas para ver os defeitos, e a gente entra no detalhe de como a pessoa faz, por exemplo, e depois faz na vida real. Então tem sempre essas etapas que a gente tenta respeitar entre a teoria e realmente o momento que acontece. E depois, para desenvolver as pessoas, é um tema de feedback também muito constante. Então, é essencial. Exato. Se você erra e todo mundo erra todo dia,
e de falar já no mesmo dia, não de esperar 6 meses para dar o Perfeito. feedback. Ok, fez uma coisa errada, fez uma coisa boa, vamos já falar, dar o Conversar. feedback, parabenizar se precisa, enfim. Então vai ter realmente esse feedback o tempo todo. E dessa maneira que as pessoas, no final das contas, vão se desenvolver. Se eles sabem o que eles fazem de maneira boa e de maneira ruim, no final das contas fica mais simples. É verdade, é verdade. Mas aí falando de erros e acertos, teve algum erro gigante, ou não tão grande assim, que virou um aprendizado para você nessa sua gestão? Tem um que hoje eu compartilho até com uma pessoa. Um dia, durante a pandemia, a empresa me deu um novo time, fora do Brasil, inclusive. Então, não era unicamente o Brasil, eram alguns times fora do Brasil. E dentro desse time, tinha uma pessoa que tinha mais ou menos o mesmo nível que o meu, em termos de experiência, em termos de capacidade. Só que essa pessoa, na época, ele tinha problema de performance e não entregava o que deveria. E eu segui um conselho que eu não deveria ter seguido, que de uma outra pessoa que me falou, para ele voltar a ter bons resultados, você precisa tratar ele como se fosse um júnior. E aí, no meu erro, eu fiz exatamente isso, voltei a fazer coisas básicas para verificar o calendário dele, verificar o que ele fazia, como fazia, tudo no detalhe. E a verdade era o contrário que eu deveria ter feito, que é, eu confio em você, você tem um potencial que eu já conheço, porque a gente já se conhecia há muito tempo, vamos trabalhar juntos e te desenvolver ou colocar mais a confiança no lugar. E até hoje é um amigo meu, a verdade, a gente compartilha sobre essa história Que legal. juntos. Mas foi um momento Um mais difícil, mas aprendizado. demorei 3, 4 meses para entender o erro que eu estava fazendo e para mudar isso. E então, Deu consegui tempo, voltar. tudo certo. Exato. E na sua visão, Jeffrey, o que é que mantém um colaborador, alguém do seu time motivado o tempo inteiro? Porque, igual, você tem um de 7 anos, né, na tua equipe, o que motiva ele a amar a tua empresa, tá lá, ou todo o seu time que tá com você? O que você acha que é a essência da motivação, assim? Eu acho que a parte dos feedback é muito importante, a pessoa poder saber o que está indo bem ou não, ter uma visão do crescimento que a pessoa pode ter na empresa, então onde você pode estar daqui 1, 2, 3, 5 anos, Legal. com metas claras e bem definidas. Então, se você faz isso, você vai evoluir. Se você não faz, você não vai Perfeito. dar esse feedback. E depois, para mim, é um tema de liberdade também. Então, se você deixa a pessoa fazer seu trabalho, no final das contas, também vai dar tudo certo. A gente não está aqui, ainda menos no nosso mundo, a fazer uma microgestão das pessoas. Eu não quero saber se a pessoa chegou às 9, 9 5, às 10 da manhã, e se amanhã ela está na praia, a verdade é que se entrega não tem muito problema. Perfeito. Mas aqui, esse equilíbrio entre a liberdade e o compromisso profissional de cada um. Mas acho que é mais isso. Feedback, acompanhamento, cuidado, né? Exato. Isso é justo na parte salarial, mas eu acredito que não é o dinheiro que faz que as pessoas fiquem na empresa, porque sempre vai ter uma outra oportunidade para ganhar mais dinheiro. Então, a desculpa quando uma pessoa sai sempre vai ser o dinheiro, encontrar uma proposta com mais um salário melhor, mas não é só isso, acho que é um todo. Eu concordo. Acolhimento em si, né? Perfeito. Agora, falando um pouquinho de transformação, de futuro, de digital. Você costuma dizer que transformação digital não é sobre tecnologia, correto? Estudamos! Mas sim sobre estratégia. Então, você pode dar um exemplo prático sobre isso? Eu acho que vai depender muito do que a gente colocar atrás da palavra tecnologia, mas tecnologia hoje no mercado você tem bilhões e bilhões de novas tecnologias que surgem todo dia. Então não importa no final a ferramenta que você vai usar, mas é muito mais como você vai conectar essas ferramentas juntas para a empresa e como você vai aplicar isso para seu negócio. Então não importa se você replica de uma empresa a mesma estratégia ou a mesma tecnologia, nesse caso, que a empresa B, na empresa B, porque não vai dar certo, porque o negócio é diferente, porque os processos são diferentes. Então, é muito mais qual que é a visão estratégica justamente da empresa e do negócio, como colocar a tecnologia como meio, uma tecnologia não é o fim, no fim das contas, é o meio de como você vai chegar a trazer mais negócio, mais contrato, resultado para a empresa. E a tecnologia vai ser simplesmente o meio, mas você precisa ter as boas tecnologias.
Perfeito. para fazer esse número 10 no final. Um ótimo corte. É verdade. Ganhou um corte pra rede social. Jeffrey, já que você é todo, né, na questão de tecnologia, e quais inovações recentes que você acha que tem mudado para as empresas? A gente tem visto que a IA, a inteligência artificial, tem trago Faz toda tudo, essa né? questão, tá fazendo tudo, otimizando, enfim, os negócios. Mas o que você acha, assim, na sua visão? Não tem, Não não tem tem outra como, resposta, não né? tem outra resposta, não tem como fugir disso. Eu acho que hoje IA é o que as empresas precisam fazer, investir. Mas muitas empresas hoje investem ou não sabem como fazer ainda e usam a inteligência artificial. Eu acho que é a palavra na moda, então todo mundo usa. Quando vejo nas empresas, a inteligência artificial é muito mais automatização de processos, ou usar o ChatGPT para escrever um e-mail, ou fazer um post no LinkedIn, esse tipo de coisas. Mas não usa IA de verdade ainda. Vai chegar isso no futuro, mas acho que as empresas não estão prontas ainda, porque custa muito caro. É verdade. Custa muito caro. Mas eu acho que é de ter essa cultura de usar a inteligência artificial nas empresas que vai fazer a diferença, porque você vê quem não usa vai demorar muito mais tempo para fazer uma tarefa, quando vai conseguir usar ou vai conseguir integrar a inteligência artificial dentro do dia a dia, dentro dos processos das empresas, vai fazer que a empresa vai ser muito mais rápida para entregar os resultados. Mas mesmo assim, a gente tem que continuar ainda com a humanização. O humano tem que estar lá para ele saber como usar a IA, falar para a IA fazer do nosso jeitinho de ser. Como que na Amares você faz essa mesclagem assim? A gente não pode viver só de IA. Não pode trocar Vocês essa defendem carinha. que sim. Não. Conta, pode De falar. repente, tirar 10 pessoas e colocar uma IA, você é a favor? Ou... Não vai dar, você vai substituir essas 10 pessoas com inteligência artificial, mas as pessoas vão fazer outro trabalho que vai agregar valor. Entendi. Então é muito mais como você faz para substituir quem tem tarefas de baixo nível, repetitivas, que você consegue justamente colocar uma IA, e o que você faz para que essas pessoas consigam apoiar com outra frente, onde agregar valor e que uma IA não vai conseguir. Certo. Então é muito mais isso. E a gente vai criar novos empregos que não existiam no passado. Perfeito, é Mas a verdade. gente não sabe o que, não sabe como. certeza. Então é isso que a gente vai ter que aprender e eu não sei dizer. Eu não sei. Tá uma loucura. É só estudando e sentindo aí o que vai ser daqui... O ano que vem, né? Exato. O amanhã é seguir o fluxo. Para mim é seguir o fluxo. É um pouco louco, mas se a gente não seguir o fluxo e não aprende todo dia, a gente vai ficar para trás. Mas eu acho que todo mundo tá meio que pirando, né? Achando nisso. que a IA vai tirar o emprego de todo mundo, vai, enfim, mas não. É o que ele falou, o empreendedor, o empresário, enfim, a empresa, ela tem que ter esse start. Eu preciso otimizar, sei lá, meu processo, colocar uma inteligência artificial, contratar a Maris para, enfim, né, implementar os processos da minha empresa. Eu falo também na questão do marketing, assim, às vezes as pessoas não têm um marketing engajado, não divulga a marca dele, vai ficando para trás. Aí o concorrente vem, devora, passa por cima, mas por quê? Tá na cara, não faz a questão da implementação de inteligência artificial, não faz um marketing consistente. Então é isso, né? Creio que o futuro tá aí, basta a gente abrir os olhos, você que empreende, e começar a agir, né? Para não ficar para trás. Outro dia teve um cliente que me comentou dessa maneira. Ele falou, a IA, para ele, é como se fosse o computador nos anos 2000. Quem estava aprendendo a usar computador, a usar o Excel, ele fica na frente de quem não usava o Excel e não sabia como usar o Excel ou a internet. É a mesma coisa. Se a gente não começar a aprender a inteligência artificial e como daqui 10, 15 anos, a gente vai ficar atrás, porque as crianças de hoje Não, você tem sabem tudo. Estão à frente, é verdade, perfeito. O que você enxerga como futuro para os empreendedores aqui no Brasil? Já que a gente está falando de IA, de loucura de amanhã. Não, acho que tem um futuro muito bom no Brasil. Tem cenários difíceis com a parte de política, nem vamos entrar nisso, mas o negócio é que tem pessoas super boas no Brasil. Então, a diferença é que o mercado ele é muito dinâmico e faz que com as pessoas boas e o mercado super dinâmico, aberto a novas tecnologias, tem um potencial absurdo em relação a outros continentes. Perfeito. Nossa. Para um empreendedor com recursos limitados, por onde começar a transformação digital sem cair nas promessas vazias, que acontece muito? Eu acho que pegar um case do negócio de impacto. Então, aonde o negócio tem uma dor simples para resolver, para colocar tecnologia no meio e resolver essa dor. Perfeito. Não adianta nada você comprar
as melhores tecnologias do mundo se não resolver a dor do negócio. Então é muito mais conversar com o negócio e entender coisas pequenas para fazer prova de conceito, para ver se funciona e trazer o resultado o mais rápido possível. Então, acho que muito mais isso, com recursos limitados, como fazer. E que conselho que você daria para quem está começando hoje do zero? Igual você começou em 2016, né? Começar de zero uma empresa? Não passar tempo no LinkedIn. Porque Depois vocês procuram ele no LinkedIn. Geoffrey Edel. Que as pessoas olham o tempo todo no LinkedIn para tentar definir uma estratégia, para ver o que está acontecendo, olhar as redes sociais e está tudo falso. Está tudo falso a maioria do tempo. Vocês então, recrutam pelo LinkedIn? A gente recruta, mas a gente tem poucas pessoas que entram pelo LinkedIn, a gente busca as pessoas no LinkedIn. Ah, vocês buscam, vocês fazem a prospecção. Sim, Olha que legal! A gente não espera as pessoas chegar para a gente vai buscar de maneira proativa os profissionais. Isso partiu de você, desculpa. Isso partiu de você como diretor, você que fez essa... A empresa global faz isso. Ah, nossa, muito legal, diferente. Tem os hunters só para isso. Sim. Nossa, que legal. É diferente, é diferente. Normalmente a empresa espera, né, o currículo chegar. Pensa dessa maneira, se a pessoa é muito boa e a gente precisa dos melhores na empresa, ela não procura. Ele já está em algum lugar. Já está em algum lugar. Não precisa mudar, porque ela já tem um monte de pessoas que chamam essa pessoa. Olha que Isso é insight, incrível. verdade. Então a gente precisa buscar essas pessoas, convencer, e tem pessoas com que a gente fala faz 5 ou 6 anos e não conseguimos contratar e no futuro talvez vai dar certo. Sim. Tem algumas pessoas que sempre buscam no mercado e porque foram demitidas, porque tem um layoff, sempre vai acontecer, mas a maioria do tempo não é o caso. Isso é incrível. Como é que era o nome daquele aplicativo que tinha aqui na nossa época para procurar emprego? Infojobs, né? Infojobs. A gente vai consertar seu LinkedIn, que a Mari está procurando, viu? Não está buscando vocês no Infojobs, não. Geoffrey, se você tivesse que apostar em uma tendência ou uma tecnologia para os próximos 10 anos, qual seria? IA de novo e dados também, mas IA é voltado é tudo que está voltado a dados. Então, hoje as empresas têm um monte de dados na mão. Isso é a realidade. Eles têm banco de dados, eles têm históricos, a gente tem tudo conectado no celular e a gente compartilha nossos dados o tempo todo. Sim. As empresas precisam investir com isso, porque só dessa maneira que as empresas vão conseguir tomar decisão, como a gente estava falando, para o negócio e ter realmente um impacto para o negócio. Hoje, nossos maiores clientes investem com dados. E as empresas que têm ao redor, que a gente vê na rua, que a gente vê nas meias, etc., investem bilhões e bilhões de reais em dados para influenciar o consumidor final sobre os dados não mentem, né? No marketing também a gente funciona assim, com os dados a gente consegue a métrica e na métrica a gente vê o que é bom, o que tá dando certo, o que não dá, o que dá para fazer. Os dados não mentem, números. A vida é feita de números. Antes da gente ir pro quadro final, Geoffrey, você falou que, assim, é importante o empreendedor entender a dor para trazer a solução, e enfim. Hoje, já que agora você está todo o Brasil e tudo mais, qual que seria, o que você investiria, não pensando em Amares, qual que seria a sacada empreendedora que você teria, entendendo uma dor do Brasil, qual que seria o empreendimento, se você pudesse hoje abrir uma empresa aqui no Brasil? Qual que seria? Tem muitas ideias, mas... Eu imaginei. Eu imaginei. Ele tem todo o espírito empreendedor, imaginei. Não, o que pega o Brasil é a administração. A burocracia nas empresas é uma coisa absurda. A gente vê time, por exemplo, de contas a pagar dos nossos clientes com 100 pessoas, 150 pessoas para só contas a pagar das indústrias. Coisas absurdas. Eu acho que hoje a burocracia no Brasil está feita para controlar, para ver se está tudo compliant, se respeita bem as regras. Sim. O que dá para entender de várias maneiras, mas impacta muito as empresas. Impacta muito as empresas, então como reduzir esse tempo de burocracia? Eu acho que isso hoje é a grande dor. Ele não pode contar a cereja toda do bolo, senão o pessoal vai copiar a ideia empreendedora dele. Mas só ele sabe fazer do jeitinho francês brasileiro. Não adianta, gente, não adianta. Então vamos pro quadro final, que a gente fez um quadro novo, especialmente para você, que chama Reflexões Rápidas. Tá, então a gente vai fazer algumas frasezinhas e você faz uma reflexão. Qual foi o não mais importante na sua vida? Não voltar na França. Eu já tive propostas para voltar na França e eu recusei. E eu acho que isso é uma boa coisa para
justamente ter ficado aqui. Ah, que legal. Se tivesse que explicar o Brasil em uma palavra, qual seria? Bagunça organizada. Nossa, que eu não sei se foi um Porque não foi elogio. caipirinha, pensei, feijoada, caipirinha. Eu não sei se isso foi um elogio. Explique. Não, porque é uma bagunça. Vou pegar o exemplo do trânsito. Você pega o trânsito em São Paulo, você tem um carro que vai na direita, na esquerda, uma moto no meio, uma bike, um cara de patinete, e não tem acidente, ou poucos. Todo mundo buzina, mas todo mundo está feliz, ninguém briga, e funciona dessa maneira. E para mim, uma boa imagem do Brasil, porque é a mesma coisa, sobretudo, o negócio, às vezes, você não entende como funcionar, a empresa, você não sabe como essa empresa sobrevive, mas ganha dinheiro. Mas funciona. Eu acho que isso, para mim, tem que se adaptar bem a essa bagunça, mas É organizada, é uma bagunça organizada. você se adaptou ao trânsito daqui? Você dirige Sim, no Brasil? Eu dirijo, mas eu É prefiro você Uber. que fica buzinando? Não, prefiro Uber. Um hábito brasileiro que você adotou e não larga mais. Qual hábito brasileiro? Tem dois. Dois, olha. Não, dois. Um profissional e um pessoal. Tá. O profissional, ele sempre estuda. O brasileiro, ele sempre estuda. De fato. Então, termina um curso, vai fazer o MBA, termina o MBA, vai fazer o segundo e continua. Na Europa, ninguém estuda. Então, termina a faculdade E vai pro e mercado. vai para o mercado. E eu tenho amigos que não estudaram faz 15 anos. Caraca, Então- nossa, isso é estranho, né, pra gente ouvir. E a segunda coisa, que aí vai ser um clichê sobre os franceses, talvez, mas escovar os dentes no escritório. Na França, ninguém escova os dentes Como no escritório. assim? Não é possível. Poucas pessoas. Poucas pessoas. Eu tenho muitos amigos franceses aqui que tomaram esse hábito também. Terminou de almoçar, no escritório vamos escovar os dentes. E o alface no dente aqui durante a reunião, gente. Depois do almoço. Um hábito interessante. Qual foi a decisão mais arriscada da sua vida? Isso a gente pode pegar da infância até hoje. Eu acho que foi de vir aqui no Brasil. Eu acho Perfeito. que foi, mas não foi uma decisão consciente de eu vou ter que atravessar o mundo e num país que eu não conheço, porque eu não tinha essa noção. Acho que era muito inocente na época. Mas acho que foi isso. Mais arriscada, com certeza. Sim. Qual é o ritmo brasileiro que você mais gosta de escutar? Ai, eu tava louca pra ouvir. Depende do momento da festa. Ah. Depende do momento da festa. Não, mas uma samba, eu gosto Samba, bastante. boa, Uma olha. samba sábado à tarde com feijoada. Roda de samba, aquela roda Sim. de samba. Ó, cara, muito bem. Boa, Geoffrey! Comida brasileira que você mais gosta? Frango à parmegiana. Não tem lá? Franga parmegiana não tem. Não tem. Não tem. Brigadeiro, você gosta de brigadeiro? Tá ok. Eu gosto, mas frango parmegiana é para mim o melhor que... Eu como frango parmegiana uma vez por semana. Nossa, mas é muito bom mesmo, parmegiana, nossa. E aqui, qual que é a comida de lá? Em Champagne? Tradicional. Lá é muito mais a bebida. Não, mas calma. Vocês Vamos comem? comer, A menino. gente tá comendo. Não, lá vai depender, mas é frango, arroz, macarrão, enfim, não é muito diferente também a parte da comida. Mas um acho que franguinho parmegiana. Não, mas a culinária brasileira é maravilhosa. Vai, concorda, por favor, não é possível. é boa, mas a francesa é melhor. Ah, não tem como comparar. Tá bom, vai. Se você pudesse dar um conselho pro Geoffrey, que chegou há anos atrás aqui no Brasil. Primeiro dia, você chegou. Qual é o conselho que você daria? Continua a ser inocente. Ah, que lindo. Vai e faz, não pensa muito. É. Acho que, às vezes as Tá pessoas funcionando. pensam muito sobre o que fazer, o que não fazer. Acho que às vezes só tem que seguir e fazer acontecer. Acho que é isso. Perfeito. Ó, eu vou fazer uma pergunta, depois eu vou querer acrescentar mais um, eu juro, tá? Só mais um. Quem é a Maris pra você? Eu acho que uma grande família. Eu acho que além de ser uma empresa que funciona como qualquer empresa, tem objetivos, eu acho que uma grande família com pessoas boas, não só profissionais, mas com ser humano bom na empresa, aqui no Brasil ou fora do Brasil. Eu acho que muito mais isso e algumas amizades começaram aqui na Maris. Que legal. E aí, minha próxima pergunta é: você já aprendeu o que significa saudade aqui, né? Já. Perfeito. E qual é a sua maior saudade hoje, falando de tudo, assim, que você deixou pra trás pra arriscar aqui no Brasil?
Eu acho que a família e amigos. Não tem como fugir disso. Família e amigos, com certeza. E depois, um croissant bom. Eu acho que isso é o mais difícil em termos de comida. Aqui não tem, né? Tem alguns, mas não é a mesma coisa. Como que é o croissant de lá? É mais recheado, mas... Não é É sem recheado. recheio. Não tem recheio, Não tem recheio. Esse é o negócio aqui, não tem recheio. Quando eu vejo croissant com Queijo, presunto. não dá. Acho que um queijo bom de manhã fresco é isso que sinto mais saudade. E Aí, um ó. cafezinho? Cafezinho, né? Que é bom. Café é bom aqui, Pessoal, vamos mandar um croissant aí pro Jeffrey, tá com saudade do por croissant. favor. Então é isso, Geoffrey. Eu amei a nossa entrevista. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, por ter contado sua história pessoal e profissional, né? Tenho muita certeza que todo mundo que assistiu tocou um pouquinho aí pra criar uma coragem de abrir algum negócio, sair do país, sair da cidade, sair da onde você tá, sair da cama, sair do sofá, vai viver, vai arriscar, vai empreender, né, Dê? O Jeffrey foi o maior exemplo que a gente tem que pensar fora da caixinha e sair fora da tua bolha. E olha onde ele tá hoje, é um exemplo, né? Deixou a terra natal, deixou todas as origens pra estar arriscando aqui no Brasil, tá super feliz, namorando uma brasileira, amando um sambinha, colando no churrasco e tá tudo certo. Faltou gente. um croissant, mas isso daí a ele gente vai lá, ele providenciar. busca, não tem problema. Obrigada, É isso, gente. Geoffrey. Obrigada, Jeffrey. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.